Hoje você está convidado a entrar num chamado muito mais urgente do que estamos acostumados, o tempo de agir com a juventude, com a doutrina, com o bem-fazer. Não é apenas futuro, é presente. Como ouviu-se, o jovem já está presente, não mais apenas para amanhã. Você que escuta esta mensagem, será que espera para ajudar quando eles crescerem, quando a pandemia passar, quando as condições melhorarem? Pode ser que o hoje esteja se escorrendo e o chamado esteja batendo à sua porta. Neste vídeo, extraído de um diálogo vibrante dentro da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, vemos a urgência de investir nos jovens, de resgatar a missão da evangelização, de assumir que evangelização salva. Fica comigo até o fim, porque talvez esse seja o impulso que seu coração precisava para entrar em ação. Se inscreva, curta e compartilhe, e prepara-se, o tempo não espera. Então a gente vai trabalhar esses conteúdos, trabalhando planejamento reencarnatório, processo reencarnatório, etapas do processo reencarnatório, desenvolvimento das provas e expiações e missões que a gente tem durante a existência física, olhando pela ótica do jovem, tá? Então é um olhar desse conteúdo dentro da leitura que eles têm, tá bom? E evidentemente que depois desse período, depois que a gente abordar essa leitura mais voltada para o aspecto da juventude, a gente vai inserindo outras discussões que são mais próprias, falar sobre família, sobre relacionamento familiar, e vai inserindo todo mundo dentro desse contexto. Tranquilo? Aproveitar enquanto eles não chegam. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, está na hora de fazer algum ponto que vocês queiram que a gente aborde por dentro dessa temática, está na hora da gente acertar. O que vocês querem? Diga. Você vê. Você trabalha com jovens. É microfone esse? Tá. Então, eu vejo muita dificuldade. Você vê muita dificuldade dos evangelizadores em trabalhar o evangelho. Porque falta conhecimento. Do Antigo Testamento. Do Novo Testamento. E também eu vejo entre nós. A falta de estudar mais o próprio evangelho. E a falta de estudar mais o próprio evangelho. Ok. Você tem isso. Aborda isso por dentro. Quem mais? Diga. Pai da Micaela. Acho que falta, não é somente. Não sinto falta somente. Não é somente isso que ela falou. Tá? Não somente isso que ela falou. O que falta também é a conduta moral. Dentro de quem? Dentro dos lares. Dentro dos lares. Tá? Okay. Porque não adianta somente ter a evangelização se dentro dos lares não está tendo. Sim, a conduta moral dentro dos lares, não somente a evangelização. Ok. Pode falar. Como cativar o jovem, trazer o jovem, fazer... Como eu vejo nas igrejas evangélicas, grandes grupos de jovens entusiasmados. Também na Igreja Católica, tenho notícias da grande participação dos jovens. Tenho notícia da grande participação dos jovens. Como segurar o jovem no centro espírita? Eu vou aproveitar enquanto eles não chegam e vou comentar uma coisa que talvez seja melhor falar aqui antes que eles voltem. Jorge, bom dia. Só um instantinho, só eu colocar isso aqui. Pelo IBGE, a gente observa
o percentual de pessoas de uma determinada religião de acordo com a faixa etária. Os católicos, eles têm a melhor distribuição de pessoas por faixa etária. Ou seja, se tem 10% de jovens, tem 10% de católicos. Se tem 30% de adultos, tem 30% de católicos. Se tem 20% de pessoas maduras, tem 20% de católicos. Se tem 15% de idosos, tem 15% de católicos. Ou seja, acompanha de maneira muito exata a distribuição etária do Brasil com a distribuição etária da Igreja Católica. Quase não tem distorção entre a distribuição etária nacional e a distribuição etária católica. Confundi vocês com o que eu estou falando? Quando chega na doutrina espírita, há uma distorção absurda. Absurda. Nós temos menos criança do que deveríamos ter. Menos criança. Jovens, muito menos do que deveríamos ter. Ou seja, e isso não acontece nas outras doutrinas. Nós somos a doutrina com uma menor percentual de penetração na faixa juvenil. Nenhum segmento religioso do Brasil tem tanta queda na juventude como o espírita. Quando chega na idade adulta, a gente bate o percentual, lá por 30, 40 anos, bate. O percentual de espíritas com o percentual que a população tem, fica mais ou menos parecido. Daí para frente, meu amigo, só dá espírita. Tem horas assim que a gente vai fazer uma palestra que olha para o salão, parece uma caixa de cotonete assim, que você está olhando. Porque a quantidade de pessoas idosas é muito alta. E aí alguém pode dizer o seguinte: o movimento espírita vai acabar, porque está tudo velhinho, daqui 10 anos não vai embora todo mundo, vai acabar o movimento. Não é verdade. Eu estive acompanhando, eu sou do IBGE, por isso que eu posso falar. Eu estive analisando os vários censos, para dizer assim: eita, os espíritas estão envelhecendo. Não é verdade. Os espíritas não estão envelhecendo. O que está acontecendo é que está entrando muita gente adulta no movimento espírita. A juventude não é mais a principal porta de ingresso de pessoas no movimento. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que está entrando adulto. Está entrando adulto. Entra pela palestra, entra pelo ESD, entra pelo atendimento espiritual. Tem muita gente entrando. E eu dou números. A juventude brasileira cresceu 16% na última década. O número de jovens cresceu 16%. E o número de adultos cresceu 156%. Hã? Dentro do movimento espírita cresceu absurdamente. O que mostra o êxito do estudo sistematizado, o êxito das tarefas de acolhimento para adulto. Parece, e eu tenho quase certeza do que eu vou dizer, que a nossa pegada, o nosso jeito de trabalhar é com adulto. A gente tem pouca habilidade com o jovem. O nosso discurso é um discurso que entra bem no ouvido do adulto, mas ele entra torto no ouvido do jovem. É por isso que você, quando faz uma atividade para adulto, dá muita gente, e para jovem não dá tanto. E muitos discutem sobre o porquê disso. É porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que esclarece a razão do sofrimento. O jovem não quer saber do sofrimento. Mas quando ele chega da idade adulta, que ele casa, que ele tem filhos, ele tem sogra, aí ele começa a procurar, meu Deus, o que é que está acontecendo? E há um fenômeno muito curioso. Nós somos a doutrina que mais sequestra idosos das outras religiões. A gente rouba dos católicos, rouba do protestante, rouba dos ateus, e é muito interessante porque quando você olha os sem religião, eles dão 32% na faixa dos jovens, entre ateus, agnósticos e sem religião. Sabe a diferença de ateu para agnóstico?
Não. Ateu é ateu. Ateu é ateu. Ateu não acredita em Deus. O agnóstico, não é que ele não acredite. Ele diz assim, tem dois tipos de agnóstico, o agnóstico fraco e o agnóstico forte. O agnóstico fraco diz assim, eu não tenho certeza se Deus existe. Não sei, nunca vi nada que me convencesse. Você tem alguma prova que você possa me dar? Porque eu nunca achei. Esse não é ateu, esse é agnóstico, ou seja, ele está atrás do conhecimento, mas está aberto se você provar. O agnóstico fraco é esse. Agnóstico forte, eu não sei se Deus existe e você também não sabe. Você também não tem certeza, não tem nada como me provar. Então, o agnóstico, ele trabalha na perspectiva de que não há como se ter certeza da existência de Deus. Então, você tem o ateu, que é o ateu, o agnóstico, e tem os sem religião, que é o pessoal que, sei lá, nunca me preocupei com isso, nunca me perguntei, sei lá, isso não me interessa. Então, eles são categorizados pelo IBGE como sem religião. Somando esses três, dá 32% na faixa jovem. Isso vai caindo. Quando chega, mais ou menos assim, na minha idade, perto dos 100 anos, já está 8%. Então, os sem religião, eles vão caindo com o tempo. Fazendo a gente ter a percepção de que, à medida que a gente envelhece, a gente começa a procurar um local para entender as coisas. E quem mais sequestra a gente dos sem religião para dentro é o espírita. É onde tem a maior drenagem de pessoas migrando, é para dentro do espiritismo. Alguém poderia dizer o seguinte, não, mas isso aí é o seguinte, isso aí é dessa geração, essa geração nova que está vindo aí, ela vai ser sem religião o tempo todo. É porque está vindo uma onda de gente doida, e esse povo doido vai ficar assim, então os mais antigos já têm religião, os mais novos não têm, porque não vão ter mesmo, isso aqui vai piorar. Eu olhei vários desenhos de várias décadas, e o desenho é o mesmo, começa a 32, termina em 8, começa em 32, então assim, não é um fenômeno desta geração, é um fenômeno histórico, que a coisa sempre seja dessa forma. Está tudo certo? Acho que ele já respondeu. Já está. Mirela, cadê Mirela? Tudo certo? Muito obrigada. Ok. Palavra sua. Palavra é minha. Então nós vamos começar. Vamos lá? Todo mundo aqui sabe o que acontece depois da morte. O que acontece com a gente depois da morte? O que a gente tem de notícia da doutrina espírita do que acontece com a gente depois da morte? O que acontece com a gente depois da morte? A doutrina espírita diz para a gente que nós vamos passar por um período que varia de espírito para espírito, chamado perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? É um período confuso que depois da morte o espírito sente, em que ele não sabe o que aconteceu. Igual quando a gente dorme de tarde, que a gente acorda e não sabe que horas são, aí vê o sol se pondo e pensa que o sol está nascendo. É mais ou menos isso que é a perturbação espiritual. Quando a gente viaja, que acorda numa outra cama, passa a mão na cama e diz, meu Deus, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Por que eu estou aqui? Isso é mais ou menos o sentido da perturbação espiritual. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente experimenta um período de perturbação. Para alguns espíritos, a perturbação pode ser de minutos. Para outros, a perturbação pode ser de horas. Alguns, ela pode durar dias de perturbação, espírito perturbado. Tem outros que pode durar meses perturbado. Tem gente que pode durar anos e alguns décadas. Não sei se eu estou vivo, não sei por que ninguém fala comigo, não sei o que está acontecendo. Eu estava aqui no hospital e ninguém mais me vê.
Botaram um cara na minha cama, eu estou deitando em cima dele, nem sabe que morreu, não sabe, está perdido, está confuso, não entende. Alguns estão presos no túmulo, tentando sair de dentro do túmulo, outros completamente alienados, voltando para o trabalho, dentro de casa, conversando com as pessoas e ninguém reage. O que está acontecendo? Será que eu fiquei louco? É um sonho? Será que é um sonho que eu estou tendo? E as cenas se repetem, aí ele de novo acorda, está ligado no túmulo, aí ele se levanta, anda pela casa, não entende o que está acontecendo. Isso pode acontecer. E tem alguns que é mais rápido. Depois da morte, a pessoa sente uma sonolência e dorme. Dorme. Quando acorda fraquinho, sem saber direito o que aconteceu. E os espíritos chegam e dizem: olha, você precisa se descansar, você passou por uma experiência muito difícil, você vai ter que se readaptar. E a pessoa começa a ficar assim: eu morri? Morrer não morreu, você está falando comigo, né? Então não morreu, mas você já não está mais na Terra. E aí o espírito com mais rapidez consegue, aí fica hospitalizado, passa um tempo no hospital, vai se recuperando e volta depois a ser ativo. E tem aqueles que são raros, que desencarnam com uma certa lucidez, não vão para hospitais, não vão para lugares desse tipo, já são recepcionados pelos seus amigos, seus mentores, e são conduzidos para colônias espirituais, aonde vão repousar e depois vão recomeçar a sua história do lado de lá. Então varia muito a situação de perturbação no mundo espiritual. Varia demais. Não dá para a gente dizer assim: o espírito, depois da morte, acontece isso. Mas tem uma coisa bem curiosa que os espíritos contam sobre essa questão. Eles dizem, e Allan Kardec anota isso no primeiro capítulo da segunda parte do Céu e do Inferno, eles dizem que existem 4 fatores que interferem nesse processo de perturbação nosso. 2 fatores são fraquinhos, são fracos, mas interferem. Kardec observa que esses fatores interferem na pessoa. Existe um terceiro fator que influencia mais do que os outros 2. É um fator de média influência. E existe um fator soberano, que é o fator mais importante para determinar o nível de perturbação que o espírito vai passar. Quais são os 2 fatores fracos que Kardec observou na sua experiência que promove a perturbação dos espíritos? Ele descobriu, observando os espíritos após a morte, que um fator, mas é fraco, um fator que influencia na condição de tempo de perturbação é o gênero da morte. Se você tiver um espírito que morreu assim, puf, teve uma morte rápida, um acidente, uma coisa que caiu em cima dele, um tiro, algo que foi muito brusco, ele tem mais dificuldade de atravessar a perturbação do que o outro. Quem desencarna bruscamente, atropelado, ele vinha atravessando a rua e o sinal abriu e o cara não teve paciência, passou em cima dele e matou. Esse cara, aconteceu, deu assim uma coisa ruim, mas eu estou bem. E ele nem percebe o que aconteceu, ele nem sabe que ele morreu. E às vezes fica perambulando pela vida sem entender o que ele de fato tinha para fazer ou o que deixou de fazer, ele fica meio perdido. Então o gênero da morte é importante nesse processo. Se você desencarna num hospital, lento, gente, eu estou doente, eu acho que eu vou morrer, eu estou sentindo que eu vou morrer, estou fraco, tem mais tendência para se adaptar melhor ao mundo espiritual do que quem desencarna bruscamente. Então, entre esses 2 fatores, desencarnar rápido
ou desencarnar por uma doença prolongada, Kardec diz o seguinte: os que desencarnam bruscamente entendem menos a sua desencarnação. E os que desencarnam lentamente entendem melhor que eles devem ter morrido. Mas isso, Catarina, é um fator fraco. O que é um fator fraco? É um fator que interfere, mas não tanto. Percebe-se, mas não tanto assim. Eu tenho outros fatores que também interferem. Um segundo fator que interfere, mas que também é fraco, é a idade. O que Kardec diz? Quem desencarna jovem tem mais dificuldade de se adaptar do que uma pessoa que desencarna já velhinha. Porque a pessoa que desencarna velhinha, ela já está dizendo: oh meu Deus, estou tão cansadinho já. Enquanto que quem está jovem está pensando na vida profissional: vou fazer o Enem, estou fazendo faculdade, eu vou casar com fulano, plá, desencarna cedo. A pessoa tem dificuldade de aceitar que desencarnou. Então, quem desencarna mais jovem tem tendência a ter uma perturbação maior do que quem desencarna velhinho. Eu confundi vocês? Não? Então, quem desencarna jovem de uma coisa brusca, juntou dois fatores. Pode ter mais perturbação do que o que desencarnou velhinho e de uma doença, que de certa maneira teve mais oportunidade para refletir. Só que esses fatores, eles são fracos, interferem, mas tem um outro que interfere mais do que eles, que se chama conhecimento espiritual. Quem não tem conhecimento espiritual, quem não entende da vida espiritual, tem mais perturbação do que esses outros dois. Ou seja, se eu for novo, tiver desencarnado bruscamente, eu vou ter a tendência de ter mais perturbação, mas dependendo do conhecimento espiritual que eu tenho menos perturbação, porque esse fator é mais importante. Então, o que é ter conhecimento espiritual? Saber que existe vida após a morte. Aí eu não fico confuso. Eu digo: gente, eu acho que eu morri mesmo. Deve ser igual o centro espírita falava. Deve ser isso mesmo. Acho que eu sou espírito. Por isso que ninguém fala comigo. Por isso que botaram uma pessoa na minha cama. Já morri. Mas eu sei que a gente não morre. Então, o espírito vai fazendo as suas análises, com o conhecimento espiritual que ele tem, ele sobrepõe os outros dois fatores que são fracos. Ou seja, uma pessoa que é jovem, desencarnou bruscamente, mas tem conhecimento espiritual, enfrentará menos perturbação, porque o conhecimento espiritual vai ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo. Mas não é tudo. Conhecimento espiritual ajuda, mas não resolve. Porque eu posso ter conhecimento espiritual e ser mau. Se eu tiver conhecimento espiritual e não for uma pessoa do coração bom, esse conhecimento que eu tenho não vai resolver tanto na minha vida. Não vai ser tão importante na minha história. Vai ser mais importante se eu realmente for uma pessoa boa. Então, o fator soberano é ser bom. Se eu for bom, é mais importante do que ter conhecimento espiritual. Se eu for bom. E aí vale uma pergunta. Um cara que é ateu, não acredita em Deus, mas ele é bom, vai para onde? Ele é bom, faz o bem, ajuda os outros, mas é ateu. Para onde ele vai? Será que metade dele vai para um lugar bom, outra metade vai para um lugar ruim, ficar
só metade torrada, outra metade fica crua. O que vai acontecer com ele depois da morte? Como ele é ateu, é provável que ele tenha dificuldade para sair do corpo, que ele não entende. Pode ter dificuldade. Gente, eu estou preso no corpo, estou morto, mas eu estou vivo, o que está acontecendo? Ele não entende que ele é espírito, então ele pode ter uma dificuldade de perturbação por falta de entendimento do que é a vida imortal. Então isso pode ser um problema para ele. Mas eu pergunto para vocês, se ele foi bom, ele fez muitos ou fez poucos inimigos? Poucos. Se ele foi bom, ele fez muitos ou fez poucos amigos? Muitos. Então, quando ele desencarna, quem está esperando por ele? Os amigos. Então, eu não sei nada do mundo espiritual, meus amigos vão me ajudar. Porque eu fui bom, eu ajudei, eu fui uma pessoa desprendida, eu fiz tudo o que eu pude. Então, mesmo desconhecendo e tendo as perturbações da falta de compreensão da vida espiritual, o fato de eu ter sido bom faz com que os espíritos que são meus amigos me ajudem, me tirem e me cuidem, mesmo eu não tendo tido uma fé específica. Estou confundindo vocês? Agora, se o cara foi espírita, conheceu tudo, mas ele foi mau, ele foi tinhoso, ele implicava com a mãe, ele implicava com o pai, ele criava confusão dentro de casa, ele gostava de ser rebelde, mas como eu sou espírita, eu vou para um lugar bom. Está certo ou está errado? Está errado. Porque o conhecimento espírita não resolve o problema. Mirela, pega o livro dos espíritos lá para a gente. Questão 982. Pode pegar. Então, o que acontece? Mesmo a gente tendo conhecimento espiritual, mesmo sendo espírita, mesmo tendo esse conhecimento, se eu não for bom, de nada adianta o conhecimento que eu tenho, porque a gente tem que pegar o conhecimento e colocar a serviço do bem, porque conhecimento não é carteirada espiritual. Não existe, segundo a doutrina espírita, ninguém lá com um livro espírita, passa para cá, esse aqui é católico, passa para lá, esse aqui dá para lá, esse aqui para cá, para lá. Não são as doutrinas, não são as religiões, não são os rótulos que vão nos definir, mas é o quanto nós amamos, o quanto a gente aproveita de verdade a vida para fazer o que é positivo, o quanto as oportunidades aparecem e eu consigo usar essas oportunidades a benefício meu e daqueles que estão em meu derredor. Quando eu consigo de verdade aproveitar a minha vida de família, a minha vida profissional, a minha vida junto com as pessoas da minha escola. Ótimo. Questão 982. Eu vou ler aqui para ninguém dizer que eu inventei. 900. É porque às vezes assim, mas será que tem mesmo isso? Tem. 982. Tararam. Vem cá, Mirela, lê aqui para mim, porque se eu ler, vão dizer que estou inventando. Lê para mim. 982, essa bem aqui, ó. Não precisa ler o comentário, só a pergunta e a resposta. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para ficar bem no mundo espiritual? Resposta. Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Pronto. O que garante a condição de felicidade no mundo espiritual é o bem. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Católicos bondosos irão para um lugar bom?
Espíritas bondosos irão para um lugar bom? Ateus bondosos irão também? Porque é o bem. Evangelho. Isso eu nem perguntei porque tenho certeza, né? Evangélicos bondosos irão para um local bom? Sim. Agora, independente da doutrina, se eu for implicante, perverso, ignorante, teimoso, crio confusão dentro de casa, brigo com os outros, gosto de afrontar, adoro ser o problema da família, aguarde. Aguarde. Não é uma ameaça. É um aviso, né? Enquanto dá tempo, né? Enquanto dá tempo. Então a gente precisa saber aproveitar as oportunidades que a vida dá. Aproveitar. Estamos tendo tantas oportunidades, vamos aproveitar essas oportunidades todas que a vida nos oferece. E o que vai acontecer conosco? O que conta a doutrina espírita? Passa esse período de perturbação, que ele geralmente não é longo. Quem passa período de perturbação longo é porque é muito perturbado. Então, quem está sujeito a problemas de perturbação longa? Assassinos, criminosos, pessoas que enveredaram pelo suicídio. Esses, a doutrina espírita olha e diz, estatisticamente, são esses os que têm maior período de perturbação. Períodos, às vezes, longos de perturbação, períodos longos. Mas, via de regra, a desencarnação do chamado homem comum não costuma ter essas coisas tão impactantes. E eu acho interessante como o pessoal, às vezes, dentro do movimento espírita, tem uma gemessão danada. Diz assim, porque quando eu morrer, eu vou para um umbral, que eu vou gemer. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. O homem comum desencarna de maneira satisfatoriamente tranquila. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é Ernesto Bozano no livro A Crise da Morte e também Ivone do Amaral Pereira no livro A Luz do Consolador e uma mensagem chamada Os Segredos do Túmulo. Nessa mensagem, Os Segredos do Túmulo, ela vai comentar que a pessoa que desencarna, ela desencarna razoavelmente bem. Se ela não teve grande compromisso, ela desencarna razoavelmente bem. Por exemplo, no nosso centro espírita teve um monte de gente que desencarnou e desaparece na reunião mediúnica. Até hoje não apareceu nenhum para dizer, eu estou no umbral, gente, eu estou gemendo. Não tem. Por quê? Porque quando a gente tem um compromisso no bem, a gente aproveitou as oportunidades, a gente desencarna tranquilo, vai para o hospital, se recupera, passa um período ali se refazendo e toca a vida. Mas se você tiver uma pessoa que ela se dedicou ao bem, que ela realmente aproveitou as oportunidades e fez o que deveria fazer, o esperado é que não haja um mundo espiritual de sofrimento para ela. Agora, se eu não aproveitei, a conversa já é diferente. Se a gente deixou as oportunidades passar, se a gente não quis se transformar, se nós não nos esforçamos para ter os nossos compromissos. Porque assim, a gente quando é novo, tem uma preguiça miserável, sabe? Daí a mãe diz assim, minha filha, lava a louça, eu já lavei ontem. Fala para fulano lavar. E é todo mundo se escapando, e a mãe fica, vamos embora, fulano me ajuda, bota a roupa no cesto, menino, vou comprar um cesto com a boca desse tamanho, para ver se vocês conseguem botar a roupa dentro, não é possível, vocês não acertam, só jogam do lado de fora, bota a roupa no cesto, arruma a tua cama, ajeita teu quarto, pelo amor de Deus, olha a bagunça que está isso aqui, cheio de farelo, de aquelas comidinhas, Cheetos e não sei o que mais, está cheio de farelo, salgadinhos,
em cima da cama, aquela confusão de embalagem. Falando nisso, outro dia eu estava conversando com um grupo de jovens, aí eu falando, olha, alimentação, para ser saudável, tem 2 regras para alimentação saudável. Primeira, quanto menos embalagem você abre, mais saudável é a sua alimentação. Abrir embalagem, abre um monte de embalagem, come, tudo é artificial. Quanto menos embalagem você abrir, mais saudável. Segunda regra, quanto mais colorido é o prato que você come, mais saudável é. O bacana é você ter 6 cores no seu prato, né? Cenoura, alface, arroz, aí vai fazendo as cores diferentes, aí você sai contando. Tem 6, tá bom já. Então, 6 cores diferentes com o mínimo de embalagem possível. Aí teve um garoto que estava assistindo assim, eita, então a minha alimentação é muito saudável. Aí disse, como é que você come? Eu disse, eu abro só uma embalagem de M&M e jogo na tigela. Então tem todas as cores, é uma embalagem só, tá ótimo. Então não é exatamente isso, né? Mas nós precisamos efetivamente colaborar na vida. Então, assim, nossos pais reclamam, ajuda aqui, ajuda ali, e a gente foge disso. Aí a gente fica adulto, a gente casa, aí daqui a pouco é você que é o dono da casa, é você que é a dona da casa. Aquela preguiça miserável de lavar louça, ela desaparece, porque você tem que lavar, não tem jeito. Então, quando jovem, você tinha uma preguiça, gente, oh meu Deus, tomara que coma um pouco, bebo água no pires para não ter que sujar um copo. E aí depois, não, vamos lavar. Eu não consigo dormir se tiver louça na pia, eu tenho que lavar para poder dormir. Então, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E quando a gente é mais jovem, a gente é menos sensível a isso. E a gente acha que, de repente, não, já põe para cá. Essa está mais gelada. Tem uma outra ali, vamos ver se... E é? Então, nós chegamos no mundo espiritual e a situação nossa vai depender exatamente do aproveitamento que a gente teve durante a vida. E ocorre uma coisa muito interessante. Depois de um tempo, é outra, essa é saborizada. Eu senti a primeira que era. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Essa já vem colorida, já tem uma cor. Já tem várias cores, olha, já está melhor. Já posso comer o M&M. Mas muito bem. O que acontece conosco depois desse período? Nós vamos fazer uma grande descoberta depois do mundo espiritual. Vamos descobrir que a gente não é tão feliz quanto poderia ser. Isso acontece com todo mundo. Todos os espíritos do mundo espiritual. Passe por pouca ou muita perturbação. Faça pouco ou faça muito bem. Viva como quiser viver. Faça o que quiser. Vai ter um momento em que ele vai dizer: eu não sou tão feliz como eu poderia ser. Tem gente mais feliz do que eu. E quando a gente descobrir que a gente não é tão feliz como a gente gostaria de ser, nós vamos ter o desejo de sermos mais felizes. Nós vamos querer realizar uma mudança na nossa vida para que a gente consiga ser feliz. Isso é evidente nesse mecanismo de crescimento aonde nós estamos inseridos. E eu vou desejar de todas as formas a minha felicidade. Aí eu vou descobrir que para eu ser feliz existe somente uma condição: viver o amor.
Então, o que acontece no mundo espiritual? A gente começa a descobrir que não amou o suficiente. A gente começa a procurar as pessoas que a gente machucou para pedir desculpa. Olha, eu não fui legal com você, eu fiz isso, fiz aquilo, te tratei mal, eu fui ignorante com você. A gente começa a procurar as pessoas para pedir desculpa. É o momento em que a gente encontra pai, a gente encontra mãe, encontra os irmãos, para dizer para eles, olha, eu não fui legal e eu perdi as oportunidades de ser bom. Se hoje eu não sou tão feliz quanto eu poderia ser, é porque as oportunidades de fazer o bem vieram e eu deixei que essas oportunidades escapassem. Eu quero te pedir desculpa pelo que eu fiz. É um momento lindo no mundo espiritual em que os espíritos, todos eles passam por essa situação. Procuram os outros para conseguir realmente se resolver espiritualmente. Terá espíritos que estarão tão perturbados, mas tão perturbados que não vão conseguir fazer isso. Mas eles são exceção. A maior parte deles vai fazer esse trabalho. Os que não conseguirem fazer isso, encarnam e depois voltam para o mundo espiritual para ver se faz. Alguém traz eles compulsoriamente e depois eles vêm melhor para ver se eles conseguem fazer esse trabalho. Mas o que acontece em via de regra com as entidades espirituais é esse momento de pedir perdão, de tentar se reconciliar com as pessoas. Só que tem um problema. A gente pede perdão para as pessoas lá, mas não tem certeza se perdoou. Não tenho certeza se perdoou. Porque a gente do lado de lá da vida é fácil perdoar. Eu estou vendo a vida imortal, eu estou vendo que eu preciso me transformar, eu estou vendo que eu preciso mudar a minha vida. Então eu digo, não, eu mudei, eu perdoei meu irmão, tranquilo, o que ele fez comigo, eu já perdoei. Ora, foi bobagem, só porque ele botou veneno na minha comida, para ficar com a herança, isso é uma besteira. Isso aí eu já perdoei tranquilo. Meu sócio, que me roubou, e saiu com a minha mulher, e levou meus filhos, me jogou no manicômio, esse também já perdoei, tranquilo. Está todo mundo perdoado, está tranquilo. Será que perdoou mesmo, papai? Será que realmente você perdoou? Ou você pensa que perdoou, porque você conversou, mas o seu coraçãozinho, na verdade, talvez não tenha perdoado. Como é que eu faço para saber o que é que de verdade vive dentro do meu coração, Gabriel? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que o Espírito faz para ele fazer um raio-x e saber o que vive dentro do meu coração? Se eu perdoei de verdade ou não. Não, eu perdoei, mas você tem certeza que perdoou? Tenho, eu perdoei. Então vamos fazer um exercício para saber se você perdoou. Chama-se reencarnação. Para que é que a gente reencarna? Para saber o que vive no fundo da alma. Porque do lado de lá é fácil eu falar, não, perdoei, tranquilo, nem lembro mais. Vem para cá para ver se perdoou mesmo. Vem pagar boleto. Vem para cá, vem ter mãe, vem ter pai para ver se é bom. Vem ter irmão mais velho que pega as coisas da gente. Vem viver essa experiência. Confusão, tumulto dentro de casa. Não, perdoei. Então vem. E esse cara que você disse que perdoou, vai ser teu irmão, mais velho ainda. E esse outro aqui vai ser teu pai. Ah, pelo amor de Deus.
E essa mulher que tanto infernizou sua vida, vai ser a sua mãe. Então a gente constrói arranjos familiares, não é para ser feliz, a gente constrói arranjos familiares para se resolver espiritualmente. Nós não encarnamos na Terra para sermos felizes do lado de cá. Não é objetivo da encarnação que a gente renasça para ser feliz. Nós renascemos para encontrar a felicidade espiritual. Cadê a Mirela? Volta aqui. Questão 738A, Mirela. Daqui para frente. Os espíritos, eis o mundo real, preexistente e sobreviventes a tudo. São os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Ok. Olha só! Que surpresa! Os espíritos, eis o mundo real. Então, qual é o mundo real? O mundo espiritual. São pré-existentes e sobreviventes a tudo. Legal. Eles são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os espíritos, não são os homens. São os espíritos. São os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. A solicitude de Deus é para os espíritos. A solicitude de Deus é para a nossa parte espiritual, não para a parte material. E aí, para confirmar isso, ainda está dito: os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Uau! Então, se Deus tiver que escolher entre a felicidade do homem e a felicidade do espírito, para quem ele vai dar a felicidade? Para o espírito. Se for necessário que o homem chore para que o espírito possa sorrir, é assim que vai ser. Então, a nossa existência não é um passeio na Disneylândia. A gente, quando encarna, não traz um passaporte para vir brincar aqui, fazer viagem de turismo. A gente traz carteira de trabalho. É esse documento que a gente vem do mundo espiritual, porque o que se espera na encarnação dos espíritos é que eles venham para resolver as suas encrencas. Então, a gente recebe uma família que não é a família dos nossos sonhos. Uma família difícil, sabe? Que tem problemas. Não consigo abraçar meu pai. Meu pai é antipático, você não faz ideia. Muito chato, conveniente, me expõe. Eu não suporto. Minha mãe, então, minha mãe é uma pessoa super difícil. Minha mãe é uma pessoa problemática. Minha mãe, a minha vida inteira, nunca me tratou com carinho. Nunca me deu carinho. Meus irmãos são um problema. Nenhum deles me aceita. Minha família, na verdade, é um grande problema. Isso é muito comum. Por quê? Porque o objetivo que a gente veio para encarnar é exatamente esse. Para que a gente diga: você perdoou? Não, eu perdoei, então vamos testar. Se você tiver realmente perdoado, como você disse lá no mundo espiritual, quando você encarnar na Terra, você vai conseguir dizer: é complicado, mas eu entendo. É difícil, mas eu levo. Eu tenho paciência. Mas quando a gente não está verdadeiramente transformado, viver com essas pessoas é um inferno. Todo dia de manhã que eu acordo, eu digo: meu Deus do céu, eu não suporto esse povo, não suporto o sotaque deles, não suporto a comida que eles põem na mesa, o cheiro da comida, e eles ficam rindo, eu fico desesperado de vontade de esganar, porque eu não consigo entender essa alegria deles, essa vida miserável que a gente vive.
Então a gente tem uma dificuldade imensa para lidar com isso. Se a gente tem, é um sinal de que está tudo certo. Porque é esse o sentido. O sentido é que a gente descobrisse os nossos pontos para começar um processo de mudança. Só que Deus é tão sábio que Ele faz uma coisa muito interessante. Ele pega a gente e diz assim: você vai renascer naquela família. Só que se você for renascer naquela família totalmente desperto, você não vai conseguir sobreviver lá. Você vai dizer: não, está louco essa mulher com minha mãe? Está louco, quero nada. Não, eu não vou aceitar. Então, duas coisas nos são dadas para que a gente consiga se adaptar na nova família. Primeira coisa que nos dão, um negócio chamado esquecimento do passado. Por que que a gente experimenta o esquecimento do passado? Para suportar conviver no ambiente que a gente convive. E tem pessoas que dizem assim: eu queria vir, mas eu queria vir lembrando tudo. Não queria vir assim, queria vir com lembrança de tudo que aconteceu. Se for para encarnar lembrando de tudo, não precisa vir. Fica. Porque o objetivo de vir é exatamente esquecer, para que você tenha a chance de fazer uma nova história. Se eu vier lembrando de tudo, vai virar um inferno a minha vida. Vai virar um inferno. Sentar para tomar café da manhã, aí olhar para a mãe: ei, mamãe, estava ali no quarto lembrando quando a senhora tocou fogo na minha rede comigo dentro, jogou o óleo da lamparina e tocou fogo. Minha mãe está fazendo café. Mas tu lembra quando você me jogou no poço também? Você me jogou no poço. Como é que a gente ia se resolver? Eu ia pedir pois não, próximo candidato para a vaga. É você que é o candidato? Cara, tu não era o ladrão que me roubou na encarnação passada? Você me roubou, cara. Você veio na minha loja, você roubou tudo, você desgraçou a minha vida. Eu vou te dar emprego, tá ficando doido? Fora daqui. Como que as pessoas iam poder voltar a se encontrar, a se resolver? Então eu preciso do esquecimento do passado para que eu possa fazer com que a minha vida seja uma vida que possa ter mudanças. E quando existe o esquecimento do passado, ele existe por 3 razões. Primeiro, para que eu esqueça o que eu fiz para os outros. Isso é muito importante. Eu esquecer o que eu fiz. E também eu esquecer o que os outros me fizeram. Tanto eu esqueço o que eu fiz, como eu esqueço o que os outros me fizeram. E também para que os outros esqueçam o que eu fiz para eles. Então a gente vive esse processo, que é o chamado esquecimento do passado, que é um véu do esquecimento. Ele não é uma coisa completamente vedada. A gente até entrevê, porque a gente diz assim: nossa, eu tenho dificuldade com a minha mãe, mas não tenho dificuldade com meu pai. Eu tenho dificuldade com meu pai, mas não tenho com a minha mãe. Dos meus irmãos eu tenho um que eu tenho dificuldade. Então a gente consegue, não sabe o que é, mas tem alguma coisa em nós que diz: eu não consigo abraçar. Eu vou abraçar, me dá um trem ruim, eu não consigo abraçar. O que é isso? Isso muitas vezes está ligado com essas questões de outras existências que dificultam essa relação entre os pais e os filhos ou entre os irmãos. Por isso é que existe o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele não é feito assim com uma varinha de condão, ou tipo aquele negócio lá dos homens de preto, pá, e a pessoa esquece. É um processo longo que acontece durante a gestação. Durante a gestação, o espírito, ele vai se ligando ao corpo lentamente. O corpo vai sendo formado lentamente à medida que a encarnação vai acontecendo.
cada etapa da gestação, o espírito está mais ligado ao corpo. Ele se liga lá na concepção, e a cada dia daquilo que vai acontecendo, da gestação que vai se processando, esse espírito vai se ligando ao corpo e vai promovendo o esquecimento progressivo do passado. Quando ele nasce, que o corpinho está todo formado, aí não há mais lembranças do passado. Foram 9 meses para a gente esquecer tudo aquilo que existia. Por isso que eu preciso de um corpo pesado. Eu queria nascer, mas eu queria nascer num corpo assim, diáfano, transparente, tal. Não vai. O corpo tem que ser esse mesmo assim, pesado, porque é esse corpo que permite esquecer. Corpo sutil não deixa esquecer, então tem que ser esse mesmo. Eu não dou conta de encarnar num corpo sutil lembrando de tudo, aí eu vou entrar numa crise desgraçada de consciência. E esse corpo tem que ser assim, porque ele tem que durar pouco, ele vai durar pouquinho, durar 100 anos no máximo e já está cansadinho, sabe? Não pode durar muito. E tem um pessoal que diz assim, mas eu queria durar muito. Eu queria ser que nem o Raul Seixas, queria demorar assim, uns 10 mil anos. Queria que meu corpo demorasse 50 mil anos. Já pensou, gente? Um corpo igual do Wolverine, assim, todo de adamantio. Para a gente não envelhecer e viver 50 mil anos. Não ia dar certo. Porque se eu viver 50 mil anos, eu tenho 50 mil anos de lembrança, então é igual eu estar no mundo espiritual. Ora, 50 mil anos. 50 mil anos de memória é muita memória, então 100 tá bom, papai. 100, chega, vai. Esquece e volta. Isso, agora de novo, vai. 100 anos de besteira é muita besteira. Então a gente vive só 100 e vai desencarnar. E vai tentar outro. Se eu não convenci vocês que a gente não pode ter uma encarnação de 10 mil anos, eu vou dar um segundo argumento que talvez convença vocês. Se nós tivermos 10 mil, 50 mil anos, nossa sogra também terá. Pense. Então é melhor 100. Só 100, tá bom, tá ótimo. 10 mil, meu amigo, não tem quem aguente, né? Então a gente vai passar pela encarnação e o período da gestação é exatamente para preparar a gente. E tem uma coisa interessante que acontece. Lá no mundo espiritual, quando eu estou do lado de lá, ainda antes de encarnar, o espírito às vezes vive crises de culpa muito grande, em que ele diz assim, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu matei fulano, por que eu fiz isso, eu não devia ter feito, peguei essa mão assim, matei assim, foi assim, enfiei a faca assim. E a pessoa fica no mundo espiritual relembrando o que errou, e lembrando que foi com a mão que matou o outro, foi eu não podia ter feito o que eu fiz. E esse mecanismo de culpa que o espírito tem, lá no mundo espiritual, ele acaba mutilando, seu braço direito? Mutilando o bracinho direito, que é o bracinho, matei assim. Então, o braço fica mutilado. Vamos mutilar o braço aqui. Não vou conseguir mutilar o bracinho dela. Bracinho está mutilado. Então, lá no mundo espiritual, você olha para ela, ela tem uma mutilação no braço. Pode ser uma mutilação na perna. Pode ser uma mutilação no corpo. Pode ser uma mutilação na cabeça. Pode ser uma mutilação no corpo inteiro. Então, no mundo espiritual, o perispírito, ele vai apresentar nele as lesões que a consciência tem. Confundi vocês que eu estou falando?
Eu olho para um espírito no mundo espiritual e eu sei aonde ele se comprometeu, porque as manchas que ele tem indicam aonde tem comprometimento naquele corpo. Se a pessoa bebeu demais, o fígado, se odiou demais, no coração, se teve complicações no campo da sexualidade, também na área sexual comprometida. Se foi na área da mente, o cérebro comprometido. De acordo com o órgão do corpo que a gente fez muita bobagem, lá no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual vai apresentar a lesão daquilo que a gente fez. Está confuso isso, Catarina, que eu estou falando? Não? Tranquilo? Sim. Então está ótimo. Então o que vai acontecer? Vocês já viram quando a gente faz um bolo? Já viram fazer um bolo? A gente pega a massa do bolo e bota na forma. Se eu botar o bolo numa forma redonda, qual é o formato do bolo? Redondo. E se eu botar o bolo numa forma quadrada? Muito bem, tu está bem. Muito bem. E se a minha forma redonda, na hora que eu fui tirar do armário, ela caiu, bateu e amassou e ficou toda torta? E eu coloco o bolo para fazer nessa forma redonda torta. Qual é a forma do bolo? Vai nascer redondo e torto. Por quê? Porque a forma do bolo vem da forma. A forma dá a forma. Do mesmo jeito, o perispírito é como se fosse a forma do corpo. Se esse espírito que vai reencarnar, ele tem um problema, porque espiritualmente ele trazia alguma coisa no campo do comportamento, e ele no mundo espiritual apresenta um braço com problema, qual é a maior possibilidade? Que esse sujeito nasça com uma sequela no braço. Confundi? Porque é esse perispírito que vai orientar a reprodução celular. Se ninguém percebeu ainda, o nosso corpo inteirinho saiu de uma única célula. É a coisa mais doida que existe, é isso. Era uma célula só, um óvulo que encontrou um espermatozoide, pá, fecundou, fez um zigoto. Ótimo. Aí essa célula vai se dividir, vai fazer 2, vai virar 4, vai virar 8, 16, 32, 64, e vai se dividindo. Aí eu não entendo como é que pode, de repente, uma dessas células puxa uma prancheta e diz, atenção, quem aqui vai ser o coração? Aí uma diz, eu vou ser o coração. Beleza, coração, já temos. Quem vai ser pele? Aí eu vou ser pele. Ok, então é pele, hein? Anota aí. Pele, beleza. Você. Fígado. Quem vai ser fígado? Gente, quem é que orienta isso? Para que de uma única célula, é uma coisa muito doida. Como é que de uma única célula, ela vai se dividindo, aí sai tudo certinho. Quem decidiu que ela deveria ser espinha dorsal, que esse deveria ser o estômago? E o corpo sai certinho, inteirinho, sai com os cílios, sobrancelha, os detalhes mais minúsculos do corpo estão lá. Você vira assim essa pontinha do olho, tem um buraquinho por onde sai a lágrima. Até esse furinho faz. Não, tem que fazer o furinho para sair a lágrima. Fura. E foi uma célula só. Quem determinou que seja assim? Quem determinou, pelo amor de Deus? Quem determinou é o perispírito. O espírito que está encarnando é que está modelando as células e dizendo, vai, divide, vai, de novo, multiplica, e forma o corpo.
Por isso que se o perispírito tiver uma lesão no braço, a tendência é que o corpo nasça com uma lesão no braço. Se tiver uma lesão na perna, a tendência é que nasça com uma lesão na perna. E assim sucessivamente. Se tiver uma lesão em qualquer um dos órgãos, essa lesão ela tende a se espelhar no corpo físico e criar um corpo com a doença que seja correspondente àquilo que o perispírito tem de complicado. Está claro o que eu estou dizendo? Tranquilo? Até aqui, você já percebeu que não estamos falando de teoria mole, mas de prática, de vida. Eis que se destaca. O jovem não é mais o futuro, mas parte do presente. Quantas casas espíritas, quantos centros, quantos evangelizadores ainda depositam seus esforços apenas para amanhã? E se o amanhã já chegou e você ainda está no banco de espera? A mensagem agora se intensifica: investir na infância e juventude, sensibilizar os dirigentes, colocar em marcha os projetos. Continuaremos na parte 2 dessa verdadeira aula com quase 2 horas de duração.